Olá, boa noite. Vendedores do mercado do 30 informados sobre a prevenção da cólera. Doença já ceifou mais de 700 vidas em Angola. O Ministério das Relações Exteriores disponibiliza apoio a angolanos residentes em Israel. A ação surge após escalada de tensão na região do Médio Oriente. O Ministério da Saúde iraniano confirmou a morte de 128 pessoas e 900 feridos em ataques israelitas. O Domingo Notícias começa agora. Olá, boa noite. A vice-presidente do MPLA visitou a província de Icoluibengo e ofereceu equipamentos agrícolas, kit de corte e costura e equipamentos de limpeza a cooperativas. No mercado do quilômetro 30, número 2 do MPLA aproveitou a ocasião para sensibilizar a comunidade sobre a cólera. Foram oferecidos equipamentos de corte e costura, computadores, insumos agrícolas e equipamentos de limpeza para algumas cooperativas e pessoas individuais pela vice-presidente do MPLA, Mara Quiosa, que teve também um encontro com jovens no Centro Cultural Dr. Antônio Agostinho Neto, na província de Icoluibengo. A satisfação era visível no rosto dos beneficiários. É um sentimento de muita alegria porque esta moto vai nos ajudar a limpar o nosso município, que é Bom Jesus. Como sou um profissional, vou investir a área, porque é dito que a pessoa é reconhecida por intermédio do vestuário. Só a respeito àquela pessoa que está bem vestido, só assim que depois vejamos a intelectualidade de cada um. Mara Quiosa visitou também a subestação elétrica de Catete com capacidade de 1000 volts. Estamos particularmente impressionados com o que conseguimos verificar aqui. Como sabe, energia é desenvolvimento e por este motivo gostaríamos de continuar a encorajar o Executivo angolano e de forma muito particular o Ministério da Energia e Águas por todo esse investimento que tem estado a ser feito neste setor essencialmente. Mais importante ainda por termos estado a verificar que o parque industrial aqui da província de Icoluibengo é bastante robusto e continua a crescer e naturalmente que as questões ligadas à energia essencialmente acabam por ser essenciais para o funcionamento dessas indústrias. Júlio de Almeida, o diretor regional da RNT de Luanda, diz que a subestação trabalha até ao momento apenas com 60% da sua capacidade. Como vê, nós estamos aqui com aproximadamente 50% ou 65% da sua capacidade instalada, não é? A capacidade em termos de potência que nós temos aqui disponível. Portanto, temos margem suficiente, mais que suficiente para atendermos essas cargas daquelas indústrias que eventualmente possam surgir cá na província do Icoluibengo. A vice-presidente do MPLA visitou o mercado do 30 para o encontro com as mulheres vendedoras do mercado e falar sobre a cólera que tem causado muitas mortes. Cada um de nós tem responsabilidade no combate à cólera, com pequenas ações, o cuidado que devemos ter com a higiene. Estamos embora vender aqui no mercado, mas a nossa bancada, o sítio onde nós estamos embora vender, deve estar limpo. Lavar as mãos muitas vezes do dia. Cuidado que devemos ter a manusear os alimentos, lavar bem os alimentos. Hoje assim, estamos embora chegar em casa. Vamos preparar o jantar para os nossos maridos. Aquele alface, aquele tomate, aquela cebola que você vai fazer aquela salada boa que o tio gosta. Lavar bem antes de fazer a salada. Não é assim, mamãe? Mais de 600 crianças são atendidas de segunda a sexta-feira na cozinha comunitária do Mercado do 30. Mas há também dificuldades na obtenção de ingredientes, como nos conta a coordenadora Zulmira Madalena. Sendo ela quem é, não veio de mãos vazias,
trouxe para nós um presente que vai ajudar-nos a dar continuidade do nosso trabalho. Trouxe-nos alimentos, trouxe-nos arcas, trouxe-nos fogão, trouxe-nos uma motorizada e isso vai ajudar-nos muito para o nosso trabalho, nosso dia a dia. O governador do Icolibengo, Ausílio Jacob, diz que falar da cólera deve ser um exercício constante, não só para o Icolibengo, mas toda a sociedade em geral, e está a se criar também uma cozinha comunitária para acudir às crianças na região. Tem a necessidade de dar apoio às senhoras que vendem no mercado, através de uma iniciativa do Gabinete de Cidadania e da OMA para a criação de uma cozinha comunitária para dar de comer os filhos das vendedoras. Está-se a criar aqui um projeto de cozinha comunitária para sustentar aquilo que são os interesses das vendedoras ambulantes e das vendedoras das barracas, para enquanto elas estiverem a vender, haver um sítio onde as crianças possam tomar uma refeição. Então a vice-presidente veio dar sustentabilidade a esse projeto. A atualização mais recente do Ministério da Saúde indica que Angola registrou mais 105 novos casos de cólera e uma morte. Os dados cumulativos até o momento são de 25.995 casos e 742 mortes pela doença. Jovens voluntários doaram mais de 200 bolsas de sangue para o Hospital Geral de Cabinda e para a Maternidade Provincial. A iniciativa da ação solidária foi da Associação de Doadores de Sangue. O Hospital Geral de Cabinda e a Maternidade 4 de Abril ganham mais bolsas de sangue. De acordo com a organização, são no total mais de 200 bolsas de sangue. A iniciativa da recolha do líquido é da Associação Provincial de Dadores de Sangue. A campanha tem como objetivo acudir os doentes internados no Hospital Geral de Cabinda e as mulheres que vão ao serviço de parto. Os jovens voluntários que participam pedem aos outros para que sigam o mesmo exemplo por ser nobre. Sinto-me normal, como já tenho feito, é a 8ª vez que eu dou sangue. Para mim é muito normal. Só penso à sociedade que continuem a participar nessas campanhas, porque os nossos hospitais precisam mesmo desse líquido precioso. Dar sangue, dar vida. O que for, pessoas que fogem, dar sangue é salvar a vida e que mais pessoas virem fazer esse tipo de campanha. Vamos salvar muita gente. É a minha primeira vez doar sangue, me sinto feliz. A mensagem que eu tenho para deixar aos demais que venham doar sangue para contribuir na saúde para os mais carenciados. O evento serviu também para promover a Feira da Saúde. Entre as várias patologias observadas, o destaque vai para a hipertensão e a malária. O médico em serviço aconselha a população a tomar medidas preventivas. Nós temos deixado as recomendações principalmente quanto à dieta, quanto à hipertensão arterial, porque nós vemos que a tensão arterial quase sempre está relacionada com aumento do consumo de sal. Sal, produtos com muita gordura, entre outros. É sempre tratado na dieta, com a alimentação sana, frutas, vegetais, entre outros. Os organizadores da atividade fazem balanço positivo e garantem que campanhas do género vão continuar e poderão estender-se aos outros municípios da província. Este mês de junho para nós é o mês do dador, certo? É o mês do dador. E logo temos aí um leque de atividades, onde o sábado passado, portanto dia 7, realizamos uma campanha de limpeza à Praia Girassol. Hoje estamos a realizar então o ato provincial do dador de sangue e as próximas atividades, portanto, estão viradas para a sensibilização. Portanto, nós iremos agora às unidades militares, iremos às escolas, até os mercados, portanto, para falarmos a importância de ser dador. O Hospital Geral de Cabinda e a Maternidade 4 de Abril ganham mais de 200 bolsas de sangue, iniciativa da Associação de Dadores de Sangue. O Complexo Hospitalar de Doenças Cardiopulmonares realizou a primeira telecirurgia robótica conduzida remotamente a partir dos Estados Unidos da América, pelo conceituado cirurgião Dr. Patel, com a utilização de tecnologia de ponta que permite a realização de procedimentos cirúrgicos à distância. Foi possível fazer intervenções cirúrgicas à próstata, que integra o sistema reprodutor masculino.
A partir de hoje, vai ser possível realizar cirurgias à distância, ou seja, de um continente para o outro, utilizando apenas um robô, tecnologia e um médico. 11,000 kilometers away, we can help. A 11 quilômetros de distância, nós podemos ajudar. E penso que este será um dos casos mais famosos da história. E isto leva realmente a África a outro nível, com Angola a liderar. E acho que é isso que é interessante. É que vai mudar o continente africano de certeza. Quero dizer, este caso diz ao continente africano que não está a fazer praticamente nenhuma cirurgia robótica, que agora podem e devem. Now they can and they should. 1h20 foi o tempo que durou a primeira cirurgia telerobótica a partir dos Estados Unidos da América e conduzida pelo Dr. Patel e uma equipa com 98 profissionais angolanos. Fizemos história. Estas foram as primeiras palavras de agradecimento da Ministra da Saúde após a conclusão da primeira telecirurgia robótica. Os comandos do robô estavam em Orlando, o cirurgião estava em Orlando, aqui estava a equipa de apoio, a equipa cirúrgica de apoio, a nossa equipa de anestesia e toda a equipa de circulantes e instrumentistas que participaram neste processo. Ficamos muito felizes e é de notar que nós estamos a avançar com as tecnologias. A cirurgia robótica também tem muito a ver com a evolução tecnológica que existe. Nós tivemos pela primeira vez, desde que começamos neste processo de formação e assistência com a equipa do Dr. Patel, com a Advanced Health, pela primeira vez tivemos apenas um elemento da equipa do Dr. Patel, o Dr. Márcio, que esteve aqui a trabalhar com a nossa equipa, portanto, posicionar o robô, introduzir todo o equipamento necessário para posicionar o doente para a cirurgia. Mas os comandos foram todos a partir de Orlando, em todo o processo cirúrgico até ao fim, como tiveram a oportunidade de verificar. Neste sábado, Angola tornou-se pioneira em África com a realização desta operação. Fernando Silva, de 67 anos, foi diagnosticado com cancro da próstata há 8 semanas e hoje foi possível ser operado à distância. Uma prostatectomia robótica, ela demora em torno de 1h30 na mão de grandes cirurgiões. Nós fizemos em 1h20 por telecirurgia. Então, os delays, quando nós dizemos delays, são os atrasos da conexão, eles foram satisfatórios, não, em momento algum atrapalharam o nosso procedimento. A comunicação minha com o Dr. Patel foi excelente, em nenhum momento tivemos algum problema. Todos os parâmetros cirúrgicos eles foram da mesma forma do que quando um cirurgião está dentro da mesma sala do paciente. Então essa distância para a gente, como eu disse, a tecnologia ela conseguiu suportar, conseguiu passar e vencer tudo isso. Então, tinha um tumor que foi descoberto com o rastreamento que o Ministério da Saúde fez. O rastreamento do câncer de próstata foi importantíssimo, que foi arquitetado pelo Ministério. Então, foi importantíssimo que esse paciente ele não tinha nenhum sintomas, ele não sabia que tinha câncer, não tinha nada na família que falasse do câncer. E o rastreamento do câncer de próstata com PSA e o toque retal achou esse câncer no paciente. E agora com essa primeira telecirurgia, que não é só um ganho para Angola, diríamos, é um ganho para o mundo, né? Então Angola mais uma vez se posicionando na área de tecnologia, né? Inclusive assistência médica perante o mundo. Então é um orgulho para todos nós. A tecnologia foi a principal aliada para o sucesso desta cirurgia, pois superou a distância. Nós fomos responsáveis por garantir que todos os parâmetros em nível de estabilidade da ligação entre Orlando, passando por Fortaleza e Luanda, com apoio dos nossos parceiros, estivesse de acordo com as solicitações que foi feita pela equipa cirúrgica. Então nós temos também a responsabilidade de manter com que as ligações, quer
a longa distância, quer curta distância, estivesse dentro dos limites, dentro dos parâmetros estabelecidos pela equipa. Mais uma vez, o Complexo Hospitalar Cardeal Dom Alexandre do Nascimento acolheu um marco histórico. Quando o projeto começou, foram vistas várias unidades e esta foi escolhida. E nós acho que hoje foi dada uma resposta com a participação dos nossos profissionais nesta cirurgia, de que realmente a escolha foi muito bem feita. Hoje é um dia histórico, um dia que marca a medicina em Angola e estamos todos satisfeitos e aqui queremos reforçar o nosso compromisso com o desenvolvimento da medicina no país. A telecirurgia ou cirurgia à distância é uma inovação médica que utiliza a telecomunicação e a robótica para realizar procedimentos cirúrgicos. E mais de 500 moradores do bairro Quenguela 2, no município do Quilamba-Queixe, beneficiaram de consultas médicas e medicamentos numa iniciativa da administração municipal em parceria com a Fazenda Tissola e o Clube dos Médicos. Esta importante ação de impacto social tem como prioridade a promoção da saúde e o reforço da solidariedade comunitária numa zona em que não existe um centro médico e são obrigados a deslocar-se ao bairro vizinho. Acho muito bem e também para agradecer imensamente, em primeiro lugar, a Deus e pelos doutores que se disponibilizaram para vir cá no nosso bairro, porque é muito importante quando se organiza uma campanha num bairro como este, ainda mais está a haver muitas doenças e para tal temos sempre que agradecer esse tipo de campanha. É uma iniciativa muito boa, é de louvar, porque as nossas crianças estão doentes e não temos um hospital próximo e já é de agradecer. O meu bebê está com infecção na pele, gripe, tosse e diarreia. Fomos bem atendidos, nos deram comprimido e graças a Deus me deram todos os comprimidos e assim vão seguir a receita. Durante a feira de saúde foram oferecidas consultas médicas e assistência medicamentosa de forma gratuita a crianças, adultos e idosos por uma equipa de aproximadamente 50 profissionais de saúde e voluntários. Com o objetivo de oferecer consultas médicas gratuitas e também assistência medicamentosa. Esta comunidade de Quenguela 2 não tem, no momento, nenhum posto médico. O posto médico mais próximo que está aqui está a cerca de 1 hora, mais ou menos a pé de distância. E o que tem dificultado muito aqui a comunidade em relação à assistência médica. Por exemplo, daqui normalmente os partos são feitos aqui no bairro, porque o pessoal não consegue nem chegar até ao posto médico, né? E depois é uma população muito carenciada. Muitas das vezes não tem nem 100 kwanzas, nem 200 kwanzas para pagar uma moto para chegar até o posto médico mais próximo. Portanto, nós como somos vizinhos aqui da comunidade, e normalmente grande parte dos nossos trabalhadores também são residentes aqui da comunidade, resolvemos então, junto dos nossos vários parceiros, promover aqui esta ação, esta feira de saúde, né? Cerca de 40 profissionais de saúde, entre médicos e enfermeiros de várias especialidades médicas. Está conosco também aqui a associação OSAI, que trata da saúde mental, tem aqui também o seu espaço e tem estado a dar também atendimento psiquiátrico e em termos também de psicologia clínica. Doenças do trato respiratório e malária estão entre as patologias mais diagnosticadas durante a feira de saúde. Para essa feira temos médicos na especialidade de pediatria, temos médicos na especialidade de ginecologia obstetrícia, maxilofacial, cardiologia, endocrinologia e clínicos gerais. Nesta fase, né, estamos já no período de cacimbo, o que mais vemos são as infecções do trato respiratório superior. Vimos também muitos casos, diagnosticamos muitos casos de malária, artroses generalizadas e doenças crônicas como a hipertensão arterial. Encerrou neste sábado a 5ª edição do Angotic, sob o lema 50 anos a comunicar, modernizar e a desenvolver Angola. Durante o discurso de encerramento, o ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social fez um balanço positivo do evento e destacou a inauguração do Centro de Tratamento de Dados Espaciais.
Durante os 3 dias de evento, a atividade teve como foco principal a inteligência artificial e cibersegurança. A cerimónia de encerramento foi antecedida pela entrega dos prêmios aos vencedores das startups, nomeadamente Anatai e Zenada. Já o prêmio Media Partner foi destinado à televisão pública de Angola. Na ocasião, o ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, Mário Oliveira, fez um balanço positivo do certame. Foram atendidos no Centro do Empreendedor 106 utentes, foram constituídas 6 microempresas, estiveram presentes 180 startups, 105 empresas expositoras, das quais 4 empresas internacionais. Neste momento contabilizamos mais de 18 mil visitantes, estiveram presentes 11 escolas dos diferentes níveis de ensino, contabilizamos igualmente 3.355 crianças dos 6 aos 14 anos, 137 formandos em 7 cursos que decorreram ao longo desses 3 dias, 29 sessões temáticas, com 108 oradores, sendo 74 nacionais e 34 internacionais. Mário Oliveira reconheceu que Angola tem um longo percurso no setor tecnológico e destacou a inauguração de um centro de tratamento de dados espaciais como um ganho da Angotic para o país. O Angotic hoje começa a ser uma marca muito importante, começa a ser um grande contributo para o desenvolvimento do nosso país. É uma demonstração muito forte da estrada que nós temos que percorrer com vista à digitalização do país, com vista à transformação digital da nossa sociedade e da nossa economia. Refiro-me ao Centro de Tratamento de Dados Espaciais, que foi inaugurado há 2 dias atrás, no âmbito daquilo que é o Angotic. A 5ª edição da Angotic 2025 aconteceu sob o lema 50 anos a comunicar, modernizar e a desenvolver Angola e contou com a presença de mais de 106 empresas, sendo 4 estrangeiras. Vamos analisar os temas que marcaram a semana e recebo para este momento Comenho da Rosa, é jornalista. Boa noite e bem-vindo. Boa noite, Manuela. Boa noite, telespectadores. E também Daniel Tendo. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Manuela, e boa noite, Angola. Daniel Tendo, que é economista. Obrigado. E é pelo Angotic que começamos, Comenho da Rosa, que olhar é que tem para esta 5ª edição da Feira de Tecnologias de Angola? Bom, obrigado. O Angotic já é uma marca. Acho que ouvimos todos quer o pronunciamento do Ministro de Estado para a Coordenação Económica na abertura e agora no encerramento o Ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social. A verdade é esta, é que o Angotic já afirmou-se como uma marca. Este ano tinha também a responsabilidade ou o condão de sinalizar os 50 anos da nossa independência e fê-lo da melhor forma. Penso eu que foi uma edição irrepreensível do ponto de vista dos objetivos que visava atingir e do resultado, os resultados que foram atingidos, pelo menos em termos numéricos. O Sr. Ministro apresentou os dados e, tal como ele próprio avaliou, foram positivos. Nós, a única coisa que nos compete fazer hoje, em jeito também de balanço e talvez dicas para os próximos eventos desse, é que devíamos orientar o Angotic para resultados palpáveis e inovação tecnológica para resultados palpáveis, por exemplo, no setor da saúde, setor da segurança pública, setor da educação. Ou seja, nós gostaríamos de ver, por exemplo, e isso a população reclama disso, nós automobilistas, por exemplo, que não temos semáforos, por exemplo, na cidade de Luanda, semáforos a funcionar como deve ser, e a inovação tecnológica podia muito bem ser uma solução para isso. Por exemplo, também, e é uma notícia que também demos aqui no jornal, aquela cirurgia robótica, ou seja, nós temos espaço para colocar ao serviço da sociedade a inovação tecnológica. Então, o Angotic tem que
tem que ser um pouco mais ambicioso, tem que impactar na vida do cidadão. E consegue-se isso aliando os desafios da nossa sociedade como país, né? Um país africano com muitos problemas para resolver, e as ambições do ponto de vista tecnológico não podem se resumir a um mero evento que depois são apresentados os resultados estatísticos. Não. Tem que haver resultados que impactam diretamente e efetivamente na vida da população. Muito bem. Daniel, quais são os desafios que o setor tecnológico ainda enfrenta e o que é que se pode fazer para tirar proveito da tecnologia visando o desenvolvimento do país? Perfeito. Primeiro tenho que dar boa nova também, boa nova, se podemos assim dizer, à organização do Angotic. Sabemos que o Angotic acaba por ser um fórum que converge todos os players do setor, aqui o Estado, as empresas do setor e a população de forma geral enquanto consumidores dos produtos tecnológicos, não é? E pelo que ouvimos também do ministro, percebe-se claramente que o governo fez a sua parte em organizar o evento e divulgar as potencialidades, bem como políticas a nível do setor. Bom, em termos de desafios que o setor das tecnologias apresenta, primeiro, e concordo com o Comunho, que a tecnologia deve estar ao serviço do povo, deve estar ao serviço da sociedade. E para tal, há toda a necessidade de maior investimento. Na verdade, é o grande objetivo no setor tecnológico, porque do ponto de vista do mercado, há um mercado aberto, não é? Há oportunidades, há um conjunto de sensibilidades por serem exploradas, mas no final falta investimento. Ao girarmos durante a feira do Angotic, percebe-se claramente a nível da startup uma vontade enorme dos fazedores, mas falta-lhes investimento, falta-lhes financiamento e o capital humano, que é muito fundamental. Há coisa de alguns anos inaugurou-se o Digital.com, que é uma infraestrutura voltada para o fomento da tecnologia. Precisamos disso. A nível das nossas universidades, poucas instituições instituições de ensino superior, investem fortemente na inovação e investigação. É essa investigação, é essa capacidade de inovação que vai, então, fazer com que o setor tecnológico tenha um dinamismo e que vá de encontro com aquilo que são os anseios da sociedade, porque nós temos visto um conjunto de desafios sociais, mas que a tecnologia ainda não está ao serviço da mesma. Ainda verificamos a enchente a nível das lojas de registro, quando a tecnologia poderia dar uma resposta, no próprio setor da saúde, a tecnologia poderia dar resposta, mas no final o grande desafio é encontrarmos mais players em condições de financiar e fomentar, tal como algumas empresas aqui do setor das tecnologias têm feito para trazer novos players e assim conseguirem trazer produtos tecnológicos a nível do nosso mercado. Vamos agora mudar de assunto. O Presidente da República, João Lourenço, visitou as obras de requalificação da Vila Mochima, iniciadas em 2022 e que incluem a construção de uma basílica e a construção de uma zona habitacional para realojar 621 famílias. Comunho, esta visita vai de alguma forma dar nova dinâmica no avanço das obras nesta região? Bom, as visitas do Presidente têm sempre esse efeito esperado, né? Acabam por agitar um bocadinho as águas e principalmente envolvendo e engajando players ou atores que deviam estar a trabalhar juntos, de repente, por alguma razão qualquer, ou as finanças andam para a esquerda, depois o dono da obra começa a andar para a direita, e de repente uma obra que tinha, por esta altura, de estar a ser inaugurada, porque o prazo que foi no lançamento da primeira pedra era de 3 anos, foi em 2022, até foi tido como uma promessa eleitoral e tal, falou-se um bocadinho disso. Era, na verdade, o Presidente João Lourenço a piscar o olho a uma comunidade relevante, que é a comunidade cristã, né, católica. E a verdade é essa, que a Basílica não saiu daquele primeiro passo, né? Os números dizem que avançou apenas 8%, não é nada. 3 anos, porque foram consumidos 3 anos e é preocupante o facto de
até hoje, as obras da prometida Basílica não terem atingido um mínimo aceitável, apesar das dificuldades de ordem financeira. A verdade é essa, é que quando o Presidente da República põe o pé, as coisas acontecem. Já se tornou uma regra, praticamente não devia ser assim. Devem ser construídas 1000 casas, mas até o momento estamos à volta de 150 e pouco. Não, isso não é nada. Aliás, nem sequer é avisado ocuparem-se essas 100 e poucas casas construídas, porque iam criar aí aliás, não teria impacto, o impacto esperado, porque essas casas, na verdade, na primeira fase deviam ser 700 e tal casas, serviriam para quê? Para desalojar, para retirar as famílias do lugar em que estão, que é o lugar em que vai ser erguida a Basílica. Ou seja, se você não tem as casas construídas, as habitações construídas, para poder fazer essa operação e dar início, aí sim, à construção da Basílica, então não estamos a fazer nada. É preciso que se construam as casas primeiro. Aliás, o Presidente da República visitou a Casa Modelo, viu, inclusive deu orientações, indicações sobre como é que as coisas deviam correr. E a verdade é essa, é que nós, agora, a partir de hoje, a partir desta visita do Presidente, vamos esperar que o empreiteiro acelere com as obras, que o Ministério das Finanças coloque o dinheiro nas mãos de quem deve receber, para que as coisas aconteçam. E aí vamos ter que esperar que se anunciem novos prazos para a construção e entrega da Basílica da Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora da Mochima. E esta zona é também um cartão postal, Daniel. De que forma é que se pode investir neste espaço territorial? Bom, primeiro, os investimentos iniciais são estes, não é? A requalificação de todo o espaço, e zonas como essa podem ser um potencial em termos de produtos turísticos. Existe o turismo religioso e mundialmente conhecemos várias regiões que, a partir de infraestruturas desta dimensão, conseguem catapultar o interesse de turistas, e é esse o potencial. E temos estado a dizer que a província do Icolo e Bengo tem esse potencial, não é, de explorar um conjunto de elementos que podem servir ou que podem fazer dela a mais desenvolvida nas três que surgiram agora, e com infraestruturas desta natureza vai fazer com que outras sigam também, mas aqui o Estado tem a responsabilidade de ser o diretor naquilo que é a orientação e início de todo o processo, para depois os outros empresários também seguirem. Mas aqui o potencial é uma infraestrutura religiosa com um potencial de atrair turistas, e o turismo pode alavancar a vida das populações locais e a visão ou a visibilidade do país de uma forma geral. Muito bem, e porque já estamos mesmo a falar de turismo, agora vamos até a província da Huila, onde o turismo está a tornar-se numa verdadeira indústria. Como é que olha para o nível de organização nesta região e como é que essas iniciativas podem servir de exemplo em outras províncias do país? Bom, Manuela, eu conheço um pouco a Huila, a província da Huila. Estive lá a trabalhar algumas vezes e muito recentemente lá estive, pude testemunhar exatamente isso, a capacidade instalada em termos de empreendimentos que permitem alojar turistas de forma condigna. O serviço também puxado é bom, apesar de também admitir aqui, e é preciso que reconheçamos isso, nós ainda estamos muito longe de ter o volume necessário para que haja sustentabilidade do turismo em qualquer parte de Angola. Mesmo em Luanda existe essa dificuldade, na Huila ainda pior, porque o acesso à Huila é feito por estrada ou por avião. O turismo pode ser avaliado do ponto de vista do volume pelo número de voos que a cidade da Huila recebe, né, de pessoas que vão visitar a província da Huila, e nomeadamente a cidade de Lubango, e também pela estrada, que as pessoas saem normalmente do norte
ou mesmo até lá do mais a sul, do Namíbia e Cunene, para ir ao Huila, às vezes até um pouco mais abaixo da Namíbia e África do Sul, fazer turismo na Huila. A verdade é esta, é que nós precisamos de ter volume, e o volume no turismo tem uma... E o Daniel depois vai acabar por complementar o que eu digo aqui, tem uma componente económica muito importante, que tem a ver com a distribuição da riqueza. Fazer turismo não pode ser só um privilégio de pessoas abastadas. Eu posso ser uma família modesta, ter os meus parcos recursos, mas não me privar o direito de fazer turismo. É assim no Brasil, é assim no Egito, em várias realidades, em que as pessoas não precisam ser ricas para fazer turismo. E é uma pena que, por exemplo, famílias que nem são até classe média, mesmo até classe mais baixa, não conseguem visitar, não conseguem conhecer regiões próximas até de Luanda ou das zonas em que vivem para fazer turismo, porque não têm aquela condição financeira. Por quê? Porque o turismo em Angola, apesar do serviço nem sempre ser... mas é uma coisa quase que... É caro fazer turismo em Angola? É muito caro e o serviço não justifica. Por exemplo, você sai aqui perto, na Namíbia, aquilo que você gasta, vamos já retirar o valor dos bilhetes da nossa TAG para destinos aqui tão próximos como é Vinduque. Mas aquilo que você gasta com a família inteira para visitar um parque, uma reserva natural e ficar alguns diasitos de desfrute, que é aquilo que a gente chama de tempo de qualidade com a família, aqui mesmo dentro de Angola, até viajando de carro, tu acabas por gastar 10, 20 vezes mais. E as pessoas não conseguem perceber porquê. Eu vou dar um exemplo. Peça num bar do hotel ou no restaurante do hotel um copo de sumo de laranja. Era melhor comprar um balde de laranjas e fazer o sumo em casa. Ou seja, até nisso, a realidade nos desaconselha a fazer turismo. Era mais fácil, seria até mais fácil, sabendo, olha, nós temos produção local que abastece o turismo, ou seja, os bares, os restaurantes colocam produtos aos seus consumidores, produção nacional. E por isso o preço é mais barato. Há muito ainda que se falar aqui nesse aspecto, mas vou passar agora a palavra para o Daniel. Diante destas circunstâncias, o que é que se pode fazer para galvanizar o turismo no país e que estratégias é que podem ser adotadas para se dinamizar este segmento turístico? Bom, há muitas questões que o Comunho foi trazendo aqui que esgotavam a minha percepção sobre o fenómeno em si. Primeiro, temos que realçar o facto do turismo em Angola, principalmente o turismo interno, ser muito caro. Fica-se com a impressão de que o turismo interno está elitizado, ou seja, famílias de rendimento baixo não têm acesso aos produtos turísticos locais. O que é que se pode fazer? Primeiro, temos que olhar os obstáculos do setor. Os operadores do setor reivindicam e reclamam dos custos na manutenção das suas infraestruturas. Ou seja, se a Huila, se a província de Benguela, a província de Namíbia, tiver dificuldade naquilo que é a oferta da eletricidade, isso acaba por ter um custo a mais nos players do setor e que depois eles repassam esse custo no produto que eles estiverem a comercializar ou a oferecer para o consumidor. Então, há aqui um lado do Estado, que é a melhoria das infraestruturas a nível destas províncias. Quando digo melhoria das infraestruturas, estamos a falar de estradas, estamos a falar de um conjunto de infraestruturas que o Estado tem a sua responsabilidade junto destas realidades. E depois, estes mesmos players do setor também reivindicam a questão, por exemplo, da produção nacional. Muitas vezes, e o Comunho trouxe aqui o exemplo do preço do sumo de laranja, é que boa parte ou muitas vezes os players reivindicam que
até laranja ou produção nacional é extremamente cara e muitos deles são obrigados a ter que importar e depois fica um tanto quanto caro. O Estado precisa aqui criar um conjunto de incentivos e benefícios econômicos e fiscais para os operadores do setor e melhorar essas infraestruturas que poderiam muito bem galvanizar a atividade a nível do setor. E, olhando o sul de Angola, Benguela, Huila, Namibe, são províncias com potencial enorme, mas muitas vezes fica aquém do esperado. O contributo para o PIB está a menos de 1%, o que não é bom, mas tem um potencial porque a capacidade de geração de emprego no setor do turismo é enorme, mas se não tirarmos o proveito com ações governativas e ações dos players do setor, continuaremos a ver um potencial adormecido a nível do setor. Muito bem, só para dar uma nota, recomenda-se visitar Lubango, tal como cantou o Valdemar Bastos ali para Lubango. Lubango é sim uma terra agradável de se visitar. Muito bem. Vamos então avançar para um outro tema. Vamos olhar agora para a toponímia. Comenho, quais são os problemas causados pela confusão de ruas sem nome, casas sem nomes? Bom, a toponímia há de ser sempre, aqui, pelo menos a nível da Angola, porque nós temos uma história muito recente. Há sempre de ser uma questão problemática e deve ser abordada com a seriedade que esta temática exige. Nomear ou atribuir nomes a lugares e a lugares e a sítios em homenagem aos feitos de uma pessoa ou até de um evento que tem impactado na vida das pessoas, na vida da coletividade, para uma sociedade como a nossa. Nós, apesar de termos 50 anos, nós temos ainda uma história com algumas interrogações. Portanto, em conseguir nomes de consenso que agradem e que, pronto, deixem as pessoas tranquilas de forma consensual, permita-me a repetição, é um pouco difícil, é um exercício difícil. Mas nós temos uma lei que nos dá e está regulamentado, inclusive, que nos diz como devem ser encontrados os nomes para ruas e lugares públicos, por exemplo. Existe isso. A toponímia, eu tenho como exemplo aqui o caso de um bairro aqui próximo aqui da Girassol, o Nova Vida. Tentou-se fazer um exercício deste, deram-se nomes a ruas, e os próprios moradores do Nova Vida têm dificuldade em aceitar os nomes das suas próprias ruas, porque o processo não foi desenvolvido da melhor forma possível. É preciso que você envolva os utentes das vias públicas, dos espaços públicos, dos lugares que vão receber os nomes desses espaços, para que haja consenso, um mínimo de consenso. Não, a toponímia é esse exercício. Não pode ser resumida a um ato administrativo. Olha, a partir de hoje, esta rua que aqui passa, aqui a Rede Girassol, passa-se a chamar Manuela Costa, Rua Manuela Costa. Por quê? As pessoas vão perguntar quem é a senhora Manuela Costa, quem é o senhor Daniel Tendo. É preciso um exercício que envolva os cidadãos, né? Que haja um mínimo de consenso possível para que se atribua um nome. Então, isso nunca, do meu ponto de vista, não será tão cedo que se há de encontrar um clima pacífico para se dar nome a ruas e a espaços públicos em Angola. Vai haver sempre polémicas, mas é preciso que se faça. E acho que é isso que faz com que quem de direito, nomeadamente o Ministério da Administração do Território, há essa responsabilidade. Depois, com os governos provinciais, administrações municipais e por aí, há essa dificuldade. É preciso assumir com coragem a necessidade de se dar nome às ruas, porque depois também torna difícil outros exercícios. Polícia, gestão dos territórios urbanos. É preciso que as pessoas saibam em que rua moram, para que depois, na hora, por exemplo, de explicar, olha, eu vivo... Não posso estar a dizer sempre, olha, eu vivo naquela rua que tem um embondeiro e depois se tu viras à esquerda, tem lá uma jante e eu moro naquela casa. Mas às vezes fica muito mais fácil de encontrar ou de localizar, não é? Dizendo assim, mas era mais fácil, do meu ponto de vista, e uma sociedade que tem Angotique, nós estamos a falar de evolução tecnológica,
É mais fácil dar nomes às ruas. A toponímia é um exercício necessário. Muito bem. Daniel, até que ponto é que esta escolha ou alteração do nome pode refletir nos valores ou ideologia de certos locais e até mesmo dos povos? A Manuela toca num aspecto importante, que é a questão ideológica. Na verdade, a toponímia obedece uma ideologia dominante também, ou seja, quem o proceder ou quem tem o poder de o fazer tem essa pretensão inicial de impor um certo domínio. Por isso é que os nomes que surgem não são nomes escolhidos ao mero acaso, são nomes que refletem a intenção de quem está a o fazer. Mas um aspecto que nós temos notado aqui no nosso contexto é que o nome oficial da rua é X, mas as pessoas estão habituadas a chamar um outro nome que é popularmente conhecido. E aí é um problema. Qual é o problema? É que quando da nomeação, mais do que ter essa intenção... Mas por que isto acontece? É exatamente aí onde estava a dizer. Porque no ato da preparação do referido nome, não se teve em conta a sensibilidade das comunidades locais. Ou seja, as pessoas, na maioria das vezes, não concordam ou nem sequer conhecem a história por detrás do nome que estão a indicar. Daí que as pessoas têm uma percepção, mas a administração municipal, no nosso caso, tem outra percepção. Então, fica o nome. É o que acontece, por exemplo, na zona do Quilamba, que poderia ser diferenciado, e o Comunho trouxe aqui o caso do Nova Vida. Cada quarteirão do Quilamba tem um nome histórico, mas as pessoas desconhecem o nome histórico e chamam de quarteirão A, quarteirão B, quando na verdade é um nome histórico como tal. Uma toponímia deve refletir a memória coletiva de um povo, deve exaltar a identidade local de um povo, e desta forma e com o espírito de comunidade, aí conseguiremos encontrar consensos e acalmar essas questões que muitas vezes são levantadas. Já mesmo para fechar, Daniela, em 30 segundos, rapidamente, que notas é que dá sobre esta situação que agora se vive no Médio Oriente quanto à escalada de conflito? Bom, é uma situação extremamente preocupante, coloca o mundo em alerta. Aqui sabemos que o sistema internacional, quando está diante de cenários desta natureza, e aqui olhando para questões econômicas, todos os mercados ficam abalados, e nós já estamos a ver o mercado do petróleo extremamente abalado com este desenvolvimento a nível do Médio Oriente. Vamos acompanhar nos próximos tempos, porque aí há uma fricção. Aí a fricção não é apenas do Irão versus Israel, há um conjunto de players por detrás, os Estados Unidos da América, a Rússia, todos aí envolvidos. Vamos ver até onde vai dar, mas que é de todo preocupante, tendo em conta as vítimas que se verificam, isso é. Comunhão da Rosa? Pois, eu ia dizer em relação a isso que, primeiro, é condenável todo o ato de agressão contra o país estrangeiro, é sempre de condenar. É uma pena não se ouvir uma voz firme do Conselho de Segurança, condenando quem ataca. Nós tivemos recentemente não há uns anos, o Conselho de Segurança muito impetuoso, condenando a agressão da Rússia contra a Ucrânia. A comunidade internacional, entre aspas, eu diria, levantou-se todos a condenarem a Rússia. Hoje não se vê a mesma coisa, é uma pena sentir-se que existe sim dois pesos e duas medidas para uma mesma situação, ou, bom, que não são bem a mesma, mas que todas envolvem uma agressão. E a verdade é esta, que nós temos o envolvimento, sim, direto dos Estados Unidos nessa guerra, e vamos esperar então que outras potências não se envolvam tão diretamente assim como fez os Estados Unidos, como fazem os Estados Unidos, porque Israel só consegue fazer essa frente ao Irão com o apoio direto dos Estados Unidos. Isso vê-se agora no seu sistema de defesa antiaérea. Mas a verdade é essa, é que ninguém apoia esta guerra, pelo menos aqui a nível da África. Ninguém deve estar de acordo com esta guerra, e o mundo merece sim melhores dias de paz. Obrigado aos dois, boa noite e até à próxima. Obrigado, até à próxima. Obrigado, Manuela. Obrigado. Daqui a pouco, todas as novidades do desporto para conferir depois do intervalo. Até já.
De regresso à informação, o Ministério das Relações Exteriores está a providenciar toda a assistência consular e institucional necessárias aos angolanos residentes em Israel, na sequência da escalada de Israel e as autoridades israelitas competentes segundo a missão diplomática. A comunidade angolana em Israel é composta atualmente por 46 cidadãos, sendo 16 do corpo diplomático e familiares e outros 30 cidadãos, dos quais 20 adultos e 10 crianças. Em Tel Aviv está uma delegação eclesiástica composta por 44 peregrinos angolanos em missão religiosa e cultural. Vamos falar de desporto. Os Palancas Negras venceram os Bafana Bafana por 3-0 e conquistaram a Taça COSAFA pela 5ª vez. No estádio Toyota, na África do Sul, com capacidade de acolher 46 mil espectadores, os Palancas foram os únicos invictos na prova, mantiveram a invencibilidade e conquistaram o título da 24ª edição do torneio. No jogo da final, os minutos iniciais foram de estudo mútuo, com sinal macho para os Palancas Negras. Depois, as duas equipas entraram na onda do ora ataco eu, ora atacas tu. E antes do intervalo, o melhor marcador da edição 24 da prova da região austral, Depu, respondeu da melhor forma o cruzamento de Pedro Bondo. Estava feito 1-0. Foi na segunda parte que os Palancas alargaram a vantagem, apesar dos donos da casa terem entrado na máxima força e procuravam incomodar a baliza defendida pelo guarda-redes Neblu. Contudo, sem sucesso, pois o protagonista do segundo tento dos Palancas foi Depu, aos 62 minutos, a passe de Zine Salvador. Com o jogo controlado, os pupilos comandados pelo português Pedro Gonçalves geriam a vantagem. Todavia, o momento da consagração chegou aos 81 minutos. No lance de bola parada, Milson ampliou a vantagem para 3-0. Com este resultado, Angola ergue o troféu pela 5ª vez, a segunda consecutiva, depois de já o ter feito no ano 2024. O avançado angolano Laurindo Aurélio, ou seja, Depu, foi o melhor marcador da prova, com 7 tentos apontados. O Presidente da República, João Lourenço, felicitou os Palancas Negras pela conquista da Taça COSAFA, após vitória diante da África do Sul no jogo da final. Saúdo a Seleção Nacional Sénior Masculina de Futebol pela sua vitória esta tarde sobre a congênere sul-africana, o que coroou um percurso notável na concluída edição da Taça COSAFA. Pôde-se ler na nota. As felicitações estendem-se à equipa técnica que orientou da melhor maneira os nossos bravos rapazes e também ao elenco da Federação Angolana de Futebol, sublinhou o Presidente da República. O país agradece, Angola rejubila no ano dos seus 50 anos de independência nacional. O Al-Ahly do Egito empatou sem golos com o Inter Miami na abertura do novo formato do Mundial de Clubes que aconteceu nos Estados Unidos. A partida foi referente ao Grupo A. No Hard Rock Stadium, os guarda-redes das duas equipas brilharam mais que os avançados. Mas vamos ao filme de jogo. O Al-Ahly entrou com tudo e queria resolver o encontro ainda na primeira parte, dando mostras que não quer apenas participar do novo formato da prova. A equipa africana sufocava o adversário e aos 42 minutos, Trezeguet, na marca dos 11 metros, viu o seu remate a ser defendido pelo guarda-redes, o Stare, e nem na recarga o extremo egípcio conseguiu levar a melhor. Antes do intervalo, o Inter Miami teve a oportunidade de abrir o marcador numa jogada de insistência de Luís Soares, porém valeu o corte acrobático de Wassam a evitar o golo. Na segunda parte, os papéis inverteram-se. O Inter de Lionel Messi entrou melhor e controlava as ações do jogo. Aos 64 minutos, num livre direto, marcado por Messi, o argentino viu a bola passar e raspou o ferro da baliza do guardião egípcio. Os norte-americanos continuaram por cima e, antes do apito final, tiveram várias ocasiões para chegar à vitória, todas negadas por grandes defesas de El Shanawi. O guarda-redes do Al-Ahly parou um cabeceamento de Fafá Picaute após centro de Messi. Depois desviou para a barra um remate potente de Messi. E aos 90+6 defendeu um cabeceamento de Falcão após canto de Luís Soares. 0-0 foi o resultado final. Na classificação do Grupo A, o Al-Ahly está à frente com 1 ponto, seguido do Inter Miami também com 1 ponto. Palmeiras e o Porto jogam logo mais às 23 horas.
E para análise aos temas do desporto, tenho hoje a companhia do Aquá. Aquá, boa noite, bem-vindo. Obrigado, Manela, boa noite. Aquá, Angola venceu a África do Sul e é a grande campeã da Taça COSAFA. Como é que analisa essa trajetória dos Palancas Negras nesta edição da Taça COSAFA? Bem, Manuela, acabou por se conseguir aquilo que era o grande objetivo, uma vez quando a seleção saiu de Angola, saiu com esse objetivo de revalidar o título. Começamos com um empate no jogo contra a Namíbia, uma vitória gorda no jogo contra o Lesoto e depois contra o Malawi 1-0, contra o Madagascar nas meias finais, outra vitória gorda e no jogo da final, que era importante ganhar. Tem-se dito as finais são para ser ganhas, independentemente de jogar bem ou mal, mas são para ser ganhas. Felizmente, hoje no jogo da final fomos mais pragmáticos, uma vez que a África do Sul, mesmo estando a perder, teve sempre o controle do jogo, mas a Angola foi letal, conseguiu fazer 3 golos e ganhar, convencer, porque sofremos apenas 2 golos e marcamos muitos golos, tivemos o melhor ataque da competição. Um objetivo conseguido, voltamos a revalidar o título e encostar as seleções, a Zâmbia, que é a seleção que tem maior títulos, creio que tem 7, o Zimbábue com 6, agora juntamos a África do Sul que tem 5, um objetivo conseguido. Que seleção de Angola é que teremos daqui para frente, uma vez que ainda temos jogos de qualificação ao Mundial de 2026? Ainda é possível sonhar com o Mundial? Bem, Manuela, enquanto há esperança, não podemos dizer que não temos chance. É bem verdade que estamos a depender de terceiros, porque o jogo contra muito bem. O Pedro Gonçalves alarga assim o seu leque de opções para o Chan, já que futuramente está aí à espreita, e depois também para os outros 2 jogos que faltam para a qualificação mundial. E o Al-Ahly, equipa africana com mais título na Champions de África, jogou bem na primeira parte do jogo, na abertura do Mundial de Clubes, mas não foi capaz de marcar. Que análise é que faz deste jogo, Aquá? Bem, o Al-Ahly entrou com uma missão muito bem estudada. Nos primeiros minutos, creio eu que o nervosismo falou um pouco mais alto, fruto de estar do outro lado o grande Messi e alguns outros jogadores também que no passado foram referência do futebol mundial, mas aos poucos foi tomando conta do jogo e chegou mesmo a mandar no primeiro tempo. Inclusive teve uma grande penalidade que acabou por desperdiçar, teve uma mão cheia de oportunidades para fazer o golo, mas infelizmente acabou por não marcar, e no futebol tem-se dito que quem não marca acaba por pagar caro. No segundo tempo, o Inter Miami também cresceu, fruto, o Messi acabou por entrar mais no jogo e acabou por também destabilizar a defesa do Al-Ahly. E pronto, o resultado acabou por ser 0-0. Creio que é um resultado que aceita-se por aquilo que as 2 equipas fizeram. Uma, no primeiro tempo, o Al-Ahly que teve uma mão cheia de gols, e no segundo tempo o Inter Miami também, que quase marcou mesmo por intermédio do Messi, numa bola parada, quase marcou. Então o resultado 0-0 aceita-se. Aquá, obrigada por estes minutos. Boa noite. Obrigado, Manuel. Boa noite. E ainda sobre o desporto, o Petro de Luanda perdeu por 67-88 na final da prova africana de basquetebol ABAL, diante do Al-Ahly Tripoli da Líbia, na Sambet Arena, Pretória, e falhou a revalidação do título. Sem chamas e sem brilho nos olhos, os tricolores desperdiçaram a oportunidade de, mais uma vez, fazerem história no basquete africano. No primeiro período, o Petro até entrou bem, mas viu o seu adversário encostar no marcador e venceu o quarto por 27-19. O segundo quarto, a formação da Líbia voltou a vencer, apesar dos reajustes feitos pelo treinador tricolor Sérgio Valdiomilhos, com o placar a registrar 43-48, com parcial de 19-16, resultado com que os 2 conjuntos foram ao intervalo maior. No terceiro período, o Petro não conseguiu entrar no jogo, falhava nos lançamentos de longa distância,
nada saía bem à formação tricolor, que viu mais uma vez o Al Ahly Trípoli na mão de cima, com placar a registrar 66-54 a favor dos líbios. A equipa do Al Ahly acreditou que era possível vencer o Petro e no último e derradeiro quarto jogou a seu bel prazer diante de um Petro sem capacidade de reação, anotando 22 pontos contra os 13 da formação tricolor. 67 para o Petro de Luanda e 88 Al Ahly Trípoli foi o resultado final. Com este resultado, o Petro, campeão da BAL 2024, falha assim a revalidação do título. Já o Al Ahly Trípoli conquista o cetro pela primeira vez na sua história. O Presidente da República, João Lourenço, cumpriu hoje mais uma jornada de prática desportiva, pedalando com um grupo de pessoas por várias artérias de Luanda. Dezenas de ciclistas, entre atletas federados, pertencentes a clubes da capital, acompanharam João Lourenço neste circuito que percorreu de quase 30 quilómetros. No Memorial Dr. António Agostinho Neto, onde terminou a atividade, o Presidente da República conversou descontraídamente com os companheiros de pedalada e deixou-se fotografar com todos eles em diferentes momentos. No final da jornada, o líder angolano escreveu na sua página pessoal da rede Facebook: "Pedalar pela saúde. Por volta das 6 horas da manhã deste domingo, fizemo-lo à estrada a exercitar o corpo. E foram 28 quilómetros com muita energia e boa disposição, incentivando a prática do ciclismo, mente sã em corpo sã. Como proclama a sabedoria, pode-se ler na rede social Facebook do Presidente da República, João Lourenço. O piloto angolano Rui Andrade conquistou o terceiro lugar nas... E para ver ainda hoje, depois do intervalo, queda de helicóptero na Índia faz 7 mortos. O acidente aconteceu na manhã deste domingo. Até já. Estamos de volta e avançamos agora para o compacto internacional que começa na Índia, onde a queda de um helicóptero resultou na morte de 7 pessoas neste domingo. 7 pessoas, incluindo um bebê, morreram hoje na Índia quando um helicóptero que transportava peregrinos caiu nos Himalaias indianos, informaram as autoridades. O acidente ocorreu 3 dias após a queda do Boeing da Air India, que resultou na morte de pelo menos 279 pessoas. O piloto do helicóptero e os 6 peregrinos regressavam do templo de Kedarnath quando a queda aconteceu. O acidente, que se segue a um outro semelhante ocorrido em maio, terá sido causado por condições meteorológicas adversas, segundo fontes oficiais. Ainda na Índia, pelo menos 2 pessoas morreram neste domingo após o colapso de uma ponte no distrito de Pune, no oeste do país. Há ainda o registro de 6 feridos graves e vários desaparecidos. O colapso ocorreu quando um grupo de pessoas estava a atravessar a ponte pelas 15 horas e 30 minutos locais. As autoridades anunciaram que a Força Nacional de Resposta a Desastres da Índia, perigosamente devido às chuvas torrenciais. Cerca de 128 pessoas morreram no Irão e cerca de 900 ficaram feridas em ataques israelitas na sexta e no sábado, informou o Ministério de Saúde iraniano, que indicou ainda que os números são muito provisórios, dado que as equipas de resgate ainda estão a vasculhar os escombros, de acordo com a imprensa iraniana. A guerra entre Israel e o Irão, desencadeada na madrugada de 13 de junho por bombardeamentos israelitas que visaram instalações militares e nucleares iranianas, tendo causado a morte de líderes militares, cientistas civis. Entre os mortos, contam-se pelo menos 15 oficiais superiores confirmados por Teherão, incluindo o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. Mais de 30 acidentes de aviação foram registrados só este ano, com os Estados Unidos a serem o país com o maior número de casos. Entre os vários acidentes, um dos mais fatais foi o ocorrido na quinta-feira na Índia, onde as autoridades anunciaram que encontraram já a caixa preta da aeronave. As autoridades indianas anunciaram que recuperaram uma das caixas pretas do avião da Air India, que caiu nesta quinta-feira, pouco depois de ter decolado da cidade de Ahmedabad, no território indiano, com destino a Londres, Inglaterra.
A queda da aeronave, com 242 pessoas a bordo sobre uma faculdade, provocou a morte de mais de 450 pessoas, incluindo passageiros e membros da faculdade. Além dos mortos, a queda do Boeing 787 Dreamliner deixou também vários feridos, incluindo pelo menos 4 em estado grave. Dentre as pessoas a bordo no avião, apenas uma sobreviveu. Trata-se de um cidadão britânico de origem indiana de 40 anos. O Gabinete de Investigação de Acidentes de Aviação da Índia está a conduzir a investigação com o apoio de especialistas norte-americanos do National Transportation Safety Board, da Federal Aviation Administration, da Boeing e da General Electric. O acidente de aviação registrado nesta quinta-feira na Índia é considerado um dos mais trágicos da história da aviação. Só neste ano foram registrados mais de 30 acidentes de aviação em várias partes do mundo, que terminaram em cerca de 400 mortos. Os Estados Unidos registram um maior número de casos. Dados da Associação Internacional de Transporte Aéreo indicam que em 2024 a taxa de acidentes foi de 113 por milhão de voos, o que equivale a cerca de um acidente a cada 880 mil voos. E assim termina mais uma edição do Domingo Notícias. Já sabe que para nós é sempre um prazer imenso ter o carinho da sua audiência. Assim, uma ótima noite, boa semana, fique bem, fique em paz.